Boa noite. Começa agora o Unesp Notícias desta quinta-feira, 31 de agosto. O ensino de direitos humanos como parte do currículo escolar. Um desafio que vem sendo cumprido na rede municipal em Bauru, graças à parceria com o Núcleo de Educação em Direitos Humanos da Unesp. Desde a creche, as crianças aprendem a se expressar com respeito às diferenças. A gente fala de outra mudança curricular. Essa é uma imposição do governo estadual nos cursos de pedagogia e licenciatura. Quem comenta esse assunto é a professora da Unesp, Vera Capellini. A gente começa essa edição com uma parceria do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp e a Rede Municipal de Ensino. Hoje existe um núcleo dentro da Secretaria Municipal de Educação que pensa e desenvolve projetos nessa área junto com os pesquisadores da universidade. O trabalho é essencial para a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e os dos outros começa desde a creche. Essa turminha da Escola Municipal Estélio Loureiro está ligada na diferença entre felicidade e tristeza. Na hora de identificar o humor das figurinhas, nesse brinquedo chamado emociômetro, a criançada manda bem. Para as crianças, externar o que elas estão sentindo, né? Conhecer as suas emoções. Assim poder, no dia a dia, saber lidar com essas emoções, criando assim bons relacionamentos com os colegas e aí com a sociedade, né, como um todo. A criança vai desenvolvendo a sua afetividade. O projeto Sentimentos e Emoções é só mais uma das atividades desenvolvidas pela escola para levar os direitos humanos para dentro da sala de aula. A iniciativa é do Núcleo de Educação em Direitos Humanos. Ele foi criado há 9 anos a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Observatório de Direitos Humanos da Unesp. Nós, as professoras, nós conversamos muito nas nossas ATPs coletivos a respeito das crianças, dos problemas que as crianças trazem de casa, né? E aí, a partir daí, a gente conversa muito, as professoras, a partir das dificuldades, começam a pensar nos seus projetos a serem trabalhados com a turma e vão executando. E esses projetos são diversos, né? Crianças, educação especial, problemas familiares, então assim, a gente trata todos esses assuntos. As professoras utilizam brincadeiras e atividades lúdicas para ensinar aos alunos de 1 a 5 anos noções importantes para viver em comunidade. Não bater nos coleguinhas, compartilhar os brinquedos e saber conviver com as diferenças de cada um são alguns dos ensinamentos passados. Quer jeito melhor de mostrar essa diversidade do que esses simples bonecos que fizeram a alegria dos pequenos? As rodas de conversa também são uma forma de transmitir valores aos alunos. Aqui, eles aprendem sobre respeito ao meio ambiente e os limites do que a criança pode ou não fazer. Ali a gente fica, os professores ficam sabendo do que está acontecendo, dos casos, né? Teve casos graves, assim, que a gente detecta até nas rodas de conversa. E a partir dali a professora vai trabalhando aquela necessidade daquele grupo, sempre oportunizando para a criança refletir, conversar e utilizando muitas histórias. A gente usa muitas histórias infantis para perceber, né, e detectar e ajudar a criança a se relacionar com o outro, a resolver esses problemas que eles têm familiares aqui também dentro da escola de agressividade e outras coisas que eles têm, né? Atualmente, 10 escolas de educação infantil, fundamental e de jovens e adultos fazem parte do programa em Bauru. O Núcleo de Ensino em Direitos Humanos ajuda a formar os professores para trabalhar os valores com o público infantil. Nós somos diferentes em todos os sentidos. E muitas vezes a criança, o aluno tem essa dificuldade. Nós adultos temos essa dificuldade, né? Como deparamos com a ideia diferente, com o diferente, parece que nós temos a dificuldade. E no caso, essa convivência solidária, ela não nasce de forma natural. Ela precisa ser desenvolvida por meio do ensino, da aprendizagem. Então, nesse caso, é necessário se trabalhar com as crianças desde pequeno, né, a convivência, a solidariedade, o respeito, aceitar o outro, conviver com o outro. De acordo com o coordenador do Observatório de Direitos Humanos da Unesp, levar o assunto para as escolas e para crianças tão novas é uma forma de dar visibilidade a uma dimensão social da educação. A criança é um ser pleno.
ela não nasce um ser humano acabado, pronto. Ela precisa ser construída. O humano não nasce pronto. Essa construção tem como fundamento desenvolver, construir uma ideia de sujeito. Aquela pessoa que vai escolher, decidir, amar. Aquela pessoa que vai ter uma autonomia na vida. Só que essa autonomia individual é articulada com uma coletividade. Entende? Então, a emancipação do indivíduo e a emancipação social da sociedade como um todo é o mesmo plano, é a mesma articulação. O tempo segue aberto em todo o interior do estado de São Paulo. Nesta sexta, tem previsão de chuva fraca apenas para o litoral. As temperaturas têm um ligeiro declínio. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 50%. Os ventos são de brisa 17 km por hora. Hoje as temperaturas foram dos 16 aos 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 25 graus. No próximo bloco, a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru, a professora Vera Capellini, comenta uma mudança que vai mexer com a formação de professores da educação básica. Voltamos num instante só. Estamos de volta e a gente repercute uma mudança que altera o currículo de todos os cursos de pedagogia e licenciaturas oferecidos pelas instituições estaduais e municipais aqui no estado. A medida do Conselho Estadual de Educação exige que os cursos de pedagogia tenham 600 horas dedicadas à revisão de conteúdo do ensino básico. Para as licenciaturas, seriam 200 horas para a revisão dos conteúdos da área ou disciplina em que vão lecionar. Para comentar essa obrigatoriedade, que passa a valer a partir do ano que vem, recebemos a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Vera Capellini. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que disponho e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder discutir assuntos tão complexos como esse da educação. Pois é, vem uma imposição de cima para baixo. E o que seria essa revisão de conteúdo? É o aluno que chega lá na graduação reaprender, repassar o conteúdo que ele deve ensinar em sala de aula? Isso, de fato, seria uma revisão de conteúdos da educação básica e essa medida do Conselho Estadual da Educação a gente considera muito complicada porque, sobretudo, a gente desconsidera a heterogeneidade presente dentro da sala de aula, porque ainda que alguns tenham defasagem desses conteúdos, e a gente sabe disso, hoje a gente tem metade dos alunos de escola pública frequentando nossa universidade e as universidades precisam enfrentar essa questão sem sombra de dúvida, mas não é com imposição de um órgão externo na própria universidade e nem colocando como algo único para todos uma obrigatoriedade. E a carga é bastante alta, né? No curso de pedagogia, por exemplo, chega a 20%. De alguma forma, isso também não tira a autonomia das universidades públicas de gerirem o seu próprio projeto político-pedagógico? Sim, fere, porque o projeto pedagógico de cada curso ele é pensado e ele deve ser o balizador das ações, e aí quando você tem uma proposta e é obrigado a colocar disciplinas que não estavam previstas, você está ferindo aquele projeto que foi todo planejado coletivamente. Então, o nosso departamento, e não só o nosso, mas de modo geral, os docentes da Unesp, da USP, da Unicamp, já têm se movimentado, e eu quero te dar uma notícia já de primeira mão, um deputado escutando as nossas angústias, e não é que a gente quer se omitir, que temos que pensar que esse aluno chega com defasagem, mas é um modo como é feito, né, da gente não poder, de fato, ferindo a autonomia, é para olhar para os nossos projetos e pensarmos juntos como isso deve ser elaborado, e não colocando obrigatoriamente. Então, o que eu quero dar de notícia já de primeira mão é que um deputado, ao ouvir o nosso clamor, mesmo nesse aspecto de clamor, porque foi uma imposição, ele conseguiu barrar. A gente já sabe que o Conselho Estadual da Educação, ele entrou com mandato para revogar, o Conselho
sem sombra de dúvida, vai recorrer, e é isso que a gente gostaria, né? De um diálogo com o Conselho, pensando de que forma as universidades podem, com a sua autonomia, cada qual com o seu projeto político-pedagógico, pensar em como atender e promover, de fato, o ensino para essa heterogeneidade presente. E quando eu desconsidero isso e coloco uma disciplina, eu estou, de fato, engessando o currículo. Qual que seria a função original, para quem acompanha de forma distante, né, essas questões da educação, um curso de pedagogia deveria estar focado mais na formação do professor? E a formação do professor de pedagogia, pelas diretrizes atuais, né, que é de âmbito nacional, ele é polivalente. Então, ele é uma opção que o curso tem por formar um professor polivalente. No caso de Bauru, a gente fez essa opção. O pedagogo sai, ele pode atuar na educação infantil, nos anos iniciais, na gestão, né, que é outro foco, na educação de jovens adultos, e para isso demanda conteúdos teórico-práticos, que é uma exigência da formação superior, dessa formação inicial. Então, para além, se a gente usar as horas que era para isso, que a gente já considera insuficientes, se a gente for pensar no âmbito de formar um bom professor, 4 anos para o professor que a gente deseja, ideal... Que será polivalente? Que será polivalente, já se a gente for olhar, a gente já até considera pouco. Aí dentro desses 4 anos, que ele tem que ter conteúdos teórico-práticos, de pesquisa, de disciplina, de fundamentos, de disciplinas de natureza, de conteúdo e metodologia do ensino, é muito complicado você colocar as 600 horas da forma como foi proposto, né? Então a gente considera que é um problema e que sim, fere o que a gente acredita enquanto projeto político-pedagógico e da própria autonomia da universidade. E é possível buscar um meio termo, Vera? Corrigir essa formação deficiente ou já não há mais tempo de correção no ensino superior e também trabalhar essa formação do professor? Então, uma estratégia que a gente vem buscando e tentado fazer, inclusive com cursos de disciplinas como da matemática, que é uma licenciatura, e também da pedagogia, é trabalhar com a perspectiva de monitorias, de alguns projetos dentro da universidade, porque o aluno que, de fato, a gente observa isso, então, considerando cada aluno como único, ele precisa ser incentivado a participar desses projetos, a estar vivendo a vida, a universidade nas suas diferentes dimensões, que é para além só da sala de aula, participando de projetos de pesquisa, de extensão, e porque também algumas pesquisas realizadas com alunos oriundos de cotas das universidades federais, várias pesquisas apontam que essa defasagem, ele entra com a defasagem, mas ao longo do curso ela é sanada. Então tem dados apontando que alunos que entram ao saída, né, a saída dele, ele já está de pé de igualdade. Alguns alunos, inclusive, pelo comprometimento que eles têm por ter conseguido essa vaga, eles inclusive se sobressaem. A gente tem dados apontando isso, que ele não é o pior aluno da sala, pelo contrário, ao longo do curso essa defasagem vai sendo sanada. Então, a gente não vê como a única maneira, né, a única e como exclusiva e aquela que dá certo, engessar colocando disciplina no currículo. Quer dizer, esse enriquecimento vem de outras atividades que complementam a formação. Dúvida, de atividades de outra natureza. E o que eu mais penso é que a universidade, ela também pode ser parceira do Conselho Estadual de Educação. Ele tem esse papel, né, de fiscalizar, de deliberar, mas a gente pode trabalhar em conjunto. Então, talvez o diálogo e pensar junto e não ser pegos de surpresa. Da noite para o dia, o Conselho coloca lá e aí fica, como disse um colega meu hoje, colocando puxadinhos para remendar aquilo que já tem. Então, colocando puxadinhos no currículo, que já existia, para tentar atender uma deliberação do Conselho. E, de fato, em vez de se pensar junto ou coletivamente, uma forma do curso em si atender essa diversidade presente no ensino superior. E que ela é presente, a gente não pode negar que ela existe. A gente vai acompanhar, então, essa situação. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Disponha. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. E se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau!
Música